Já que a gente está falando sobre isso, férias, verão, vamos falar de uma atração turística que tem muito a ver com preservação ambiental. Em 2010, um termo de ajustamento de conduta foi firmado para definir regras para a circulação de turistas nos parrachos de Pirangi, no litoral sul do estado. Agora o Ministério Público Federal vai ampliar essas regras, vão ficar mais rígidas. Sobre essas novas medidas, eu vou conversar agora com o Procurador da República, Vitor Manuel Mariz. Bom dia, procurador. Bem-vindo ao Bom Dia RN. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos que nos assistem nesse início de manhã. Agora, procurador, nós já temos aí um processo, né? Desde 2010, aquela área ela era preservada. Em 2010 parece que se acordou para a importância dos parrachos de Pirangi, né? Dessa área de Recifes. Tão interessante, tão importante, tão bonita. O que muda agora? Ela já era protegida, mas não completamente, né? O que mudou a partir de agora? Murilo, em 2010 a situação era catastrófica. Os estudos da ONG Oceânica e as fiscalizações do IBAMA apontavam para uma situação de desastre, de impacto ambiental muito forte. Em 2010 foi celebrado o primeiro termo de ajustamento de conduta, com a presença do Ministério Público, IBAMA e das partes compromissadas. Hoje é muito comum nós escutarmos sobre termo de ajustamento de conduta. O que seria um termo de ajustamento de conduta? É um instrumento previsto em lei e na Constituição, colocado à disposição do Ministério Público para, independentemente de participação do Poder Judiciário, não há necessidade que um juiz participe, o Ministério Público, com as partes compromissadas, estabelece objetivos, diretrizes a serem seguidas e, caso essas diretrizes não sejam seguidas, é permitida a punição. Você falou nas alterações que aconteceram. Houve um aperfeiçoamento das regras, de forma a se permitir e se possibilitar uma maior facilidade na fiscalização e no monitoramento. E nesse ponto, eu destaco para a importância da presença da Capitania dos Portos, a presença da Marinha, que faz parte, passa a ser integrante como órgão consultivo e colaborativo nesse termo de ajustamento de conduta. O que acontecia é que a fiscalização, nós já tínhamos ali a inibição do acesso, né? Tinha áreas que dava para usar, tinha um certo controle, mas isso era muito no papel, né? A fiscalização não acontecia da maneira como deveria acontecer, é isso, procurador? A fiscalização ocorria. Os órgãos ambientais desempenhavam e desempenham um papel importante nessa fiscalização. Mas não se pode negar que a presença da Marinha, a presença da Capitania dos Portos, nos traz uma garantia de que essa fiscalização será mais intensa. Então, é importante lembrar e ressaltar que em janeiro será realizada uma operação padrão de fiscalização, com a participação do Ministério Público, do IDEMA, da ONG Oceânica, que foi muito importante no desenvolvimento dos estudos sobre a região, e a participação da Marinha. Só para você entender aí, você que está em casa do que a gente está falando, estou falando sobre os parrachos de Pirangi. Se você ainda não visitou, nós temos algumas imagens do que é esse meio ambiente marítimo, por que ele é tão importante. Vão acompanhar aqui com a gente, são imagens subaquáticas. E olha só, são recifes de corais, é uma estrutura que é muito próxima ali à faixa de areia e era uma estrutura onde as pessoas podiam visitar, chegavam, mergulhavam aí, conseguiam ver isso de perto, né? Mas o que acontecia? As pessoas pisavam, aí deixavam sujeira. Nós temos uma matéria sobre isso, mostrando garrafas, todo tipo de sujeira foi encontrado aí e teve que controlar, né, procurador? Porque senão ia acabar, né? Murilo, para você ter uma ideia, o pessoal que está em casa também tem uma ideia, os parrachos de Pirangi são aqueles chamados recifes afastados, né? São formações rochosas submersas que possuem uma diversidade biológica elevadíssima, né? Estão presentes nos parrachos alguns animais em extinção. A tartaruga marinha é o local mais no mundo que ela existe no parracho de Pirangi. Tem tartaruga, o peixe-boi marinho, o peixe-mero, todas essas espécies que estão em extinção são encontradas no parracho de Pirangi. E eram ameaçados pelo uso descontrolado do parracho. Exatamente. E esse termo de ajustamento de conduta busca isso. Ele busca, o objetivo principal dele é compatibilizar a proteção ambiental, que é um imperativo constitucional, previsto no artigo 225, com a atividade do turismo e da atividade de lazer e recreio sustentável. Compatibilizar de que forma? Por exemplo, quem assistiu essas imagens e ainda não visitou os parrachos pode dizer, poxa, mas eu queria conhecer, eu queria mergulhar, queria chegar perto. Isso pode acontecer ainda de maneira controlada, é isso? Exatamente, né? É o uso
regulado através de respeito a limitações administrativas e limitações impostas. O que dá para fazer, o que não dá para fazer a partir de agora? Dá para visitar? É possível se visitar, é possível nadar nos parrachos, é importante observar algumas regras, não jogar lixo nos parrachos, não alimentar os peixes, né? Observar o trajeto único que as empresas de turismo devem obedecer para ter acesso aos parrachos. Tem uma área que dá para usar e dá inclusive para pisar, né? Isso, tem a área de pisoteio, que é chamada área de sacrifício, né? Que o objetivo desse termo de ajustamento de conta é diminuir essa área de pisoteio, né? Então, a vida ela é bela porque nós conseguimos compatibilizar diferentes princípios, diferentes objetivos, tanto a proteção ao meio ambiente, como uma atividade de turismo sustentável, e também do cidadão de poder apreciar a natureza. Essas regras, nas novas regras mais rígidas, estão valendo? Estão valendo desde 18 de dezembro, quando foi assinado o termo de ajustamento de conduta, até qual o objetivo, um dos objetivos desse termo de ajustamento de conduta é a criação na área de uma unidade de conservação marinha. Então, esse termo de ajustamento de conduta terá validade, terá vigência até a aprovação de um plano de manejo para a unidade de conservação marinha. E aí eu já vou ter uma garantia maior de preservação. Com certeza. É isso, eu conversei aqui com Vitor Manuel Maris, que é procurador da República, a gente conversou, né, sobre essa questão, novas regras mais rígidas para a preservação ali dos parrachos de Pirangi. Procurador, muito obrigado, boa sorte no trabalho. Eu que agradeço. Bom dia.